Existe vida após a morte? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Em algum momento da vida, todos nós pensamos nisso. O que acontece depois que o coração para? Tudo simplesmente acaba? Ou existe algo além do que os nossos olhos conseguem ver? A Bíblia não trata esse assunto como um mistério confuso, mas como uma realidade espiritual clara. Em Hebreus 9:27, está escrito que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso já nos mostra que a morte não é o fim. Existe continuidade, existe consciência, existe destino eterno. Jesus falou diversas vezes sobre a vida eterna. Em João 11:25, ele declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." Observe que ele não disse, talvez viverá. Ele afirmou, viverá. Isso muda completamente a forma como enxergamos a morte. Para quem está em Cristo, a morte não é destruição, é transição. Não é fim, é passagem. Muitas pessoas vivem como se esta vida fosse tudo o que existe. Correm atrás de bens, status, reconhecimento, mas ignoram a eternidade. Porém, a Bíblia ensina que nossa existência aqui é temporária. Em Tiago 4,14, diz que a vida é como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Isso não é para gerar medo, mas consciência. Se a vida é breve, precisamos vivê-la com um propósito eterno. Agora, algo importante precisa ser entendido. A Bíblia também fala sobre dois destinos. Em Mateus 25, Jesus fala sobre separação, sobre vida eterna e também sobre condenação eterna. Isso mostra que a eternidade é real, mas o destino é definido pela decisão que cada pessoa toma em relação a Cristo. Deus não deseja que ninguém se perca. Em 2 Pedro 3,9 está escrito que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A existência da vida após a morte não é uma ameaça, é um convite. Um convite para viver não apenas pensando no agora, mas no para sempre. O medo da morte geralmente nasce da incerteza, mas quando existe fé, existe segurança. O apóstolo Paulo declarou em Filipenses 1:21 que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Isso só é possível quando alguém tem convicção da eternidade. A morte física não tem a palavra final. A ressurreição de Jesus é a maior prova disso. Ele venceu o túmulo, ele venceu a morte, e porque ele vive, todo aquele que crer também viverá. A grande pergunta não é apenas se existe vida após a morte. A grande pergunta é: onde você passará a eternidade? Essa é a reflexão que realmente importa. Se existe vida após a morte, então esta vida aqui ganha um peso diferente. Cada decisão importa. Cada escolha espiritual importa. Não estamos apenas vivendo dias aleatórios até que tudo acabe. Estamos construindo um destino eterno. A Bíblia mostra que a eternidade não começa depois da morte. Ela começa no momento em que alguém se reconcilia com Deus. Em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que não diz terá apenas no futuro. Diz tenha. A vida eterna começa agora, quando existe fé verdadeira em Jesus Cristo. Isso significa que quem vive com Cristo não precisa viver dominado pelo medo da morte. O medo perde força quando existe certeza. A ansiedade diminui quando existe esperança. Em 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo ensina que não devemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. A tristeza da separação é humana, mas o desespero não precisa existir quando sabemos que há reencontro e eternidade com Deus. Agora, isso também nos chama à responsabilidade. Se a eternidade é real, não podemos viver de qualquer maneira. Não podemos tratar a fé como algo superficial. Precisamos viver conscientes de que nossa alma é eterna. Jesus falou em Marcos 8:36 que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é uma das perguntas mais profundas da Bíblia. Sucesso temporário não compensa perda eterna. Reconhecimento terreno não substitui salvação. A verdadeira sabedoria é preparar o coração para aquilo que nunca terá fim. E a preparação não é baseada em obras humanas, mas em relacionamento com Cristo. Não é sobre perfeição, é sobre rendição.
Não é sobre religião vazia, é sobre fé viva. Se hoje você reflete sobre a vida após a morte, não faça isso com medo, faça com consciência. Deus oferece vida eterna como presente, oferece perdão, oferece reconciliação. A cruz foi o maior ato de amor da história. Jesus venceu a morte para que você tivesse segurança além do túmulo. E se a morte não é o fim, então viver com Deus é a decisão mais importante que alguém pode tomar. Ore comigo agora com sinceridade. Senhor Deus, eu reconheço que minha vida aqui é passageira, mas minha alma é eterna. Eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por mim. Eu escolho viver com propósito, com fé e com esperança. Escreve meu nome no livro da vida e guia meus passos enquanto eu estiver nesta terra. Eu entrego meu presente e meu futuro nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se disso. A morte não é o capítulo final para quem está em Cristo. É apenas o começo da eternidade com Deus. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui. Eu escolho viver para a eternidade. Compartilhe com alguém que precisa refletir sobre isso hoje. E nunca se esqueça, nossa esperança não termina no túmulo. Ela começa na ressurreição.